Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje iremos falar aí sobre o segundo episódio, sobre rede neutra. Vamos dar continuidade. E hoje o tema eu vou falar um pouco sobre as vantagens de você construir a rede, a sua própria rede, versus a rede neutra. Então, hoje nesse episódio vamos esclarecer realmente qual o melhor. É você utilizar a rede neutra ou você criar sua própria rede. Então, muitos provedores estão investindo milhões em rede neutra e muitos deles estão utilizando essa rede neutra para alocar junto a outros provedores. Alguns provedores na Bahia, por exemplo, tem alguns provedores na Bahia que vivem exclusivamente alugando suas redes. Já está acontecendo isso no Brasil. Então no Nordeste aqui já temos empresas já fazendo isso, ou seja, constrói rede para alugar para outros provedores. Olha que massa. Então rede neutra já faz algum tempo que já está sendo utilizado pelas grandes operadoras. Elas já utilizam essa modalidade. Então os provedores pequenos hoje com certeza é uma forma de crescer, ter um crescimento rápido, exponencial, com investimento menor, não sem precisar de você construir redes primárias, onde você constrói, o investimento é alto, e aí tem esse novo método, né, de você crescer de uma forma com bastante, vamos dizer assim, economia, né? Então, será se a rede própria ainda é o melhor caminho? Então essa é uma pergunta, o que é que você acha? Deixa nos comentários aí abaixo o que é que você acha, certo, dessa modalidade que eu venho apresentando aqui a vocês. Ou você prefere construir uma rede e fazer um investimento alto em sua rede própria, né? Então cabe para cada cenário. Isso aí temos que avaliar, né? Cada empresa tem que avaliar seu cenário, se realmente naquele momento é importante fazer um investimento com capital próprio ou adquirir aí uma rede neutra. E também a rede neutra não só tem um tipo de investimento, tem vários tipos de caminhos, né, para você seguir. Seja você fazendo permuta, se você tem uma cidade e quer alocar com outra, seja você alugando realmente sua rede, seja você trabalhando, vendendo também para o cliente final, ou seja, ou você construindo apenas para alugar para outros provedores. Então cabe a cada cenário, né? Vamos lá, o provedor quando constrói a sua rede própria, ele tem uma série de investimento que precisa ser feito, né? Então ele tem que pensar muito, primeiramente, se ele vai contratar uma empresa para fazer essa rede ou se ele realmente tem uma equipe para fazer essa rede. Então tem que ser uma equipe bem preparada, né, para fazer um serviço bem feito. Primeiro a gente tem que fazer logo o quê? Quem vai construir a rede primária, quem não adere à rede neutra, ou seja, quem vai buscar a construção da própria rede. Primeiro ele tem que solicitar a Energisa se aquela rede que ele quer construir naquela cidade, a Energisa ainda tem disponibilidade, porque sobre a questão de poste, não é você chegar e já lançar fibra. Tem que saber se naquele poste ainda tem vaga para aquele e ter a liberação da Energisa. É isso que a Arena Telecom faz, tá? Pronto, feito esse projeto, o engenheiro lançou, então teve retorno da Energisa, aí tudo bem. Aí vai para a segunda parte, tem que fazer o quê? Tem que fazer o projeto. O projeto agora de sua rede, né? O projeto da sua rede, que antes foi o projeto da Energisa, foi aprovado, beleza. Agora é o projeto da sua rede que você vai ter que executar, né? Então se você não tem uma pessoa que faça, você tem que contratar a terceiro. Já é o segundo investimento. Então você feito isso, você vai lançar cabo. Então você vai ter que lançar cabo primário, geralmente é o cabo de 12.
Você depois vai ter que lançar de cabo de 6 para levar até o CTO. Você tem que ter ferragens, você tem que ter CTO para você ter que fazer essa rede, splitter, o serviço, né, da operação, funcionário, combustível, alimentação. Então esses são todos os investimentos que você tem que fazer mediante para construir a sua própria rede, né? Então são tudo isso. Então a partir daí você fez todo esse esquema, já fez toda essa rede, deixou o CTOzinho pronto, 100%, vai depender da cidade. Você faz um investimento desse, que chama de CAPEX, você vai fazer um investimento acima de 300 mil reais, dependendo da cidade pequena, né? Eu estou falando de cidade de 14, 15 mil habitantes, acima de 300 mil reais. Beleza. Então esse é o investimento, né, que você tem que fazer. Você, depois, beleza, a partir daí, você começa a colocar clientes. Mas você tem que observar o seguinte, você ainda tem que ter equipe para na hora que um caminhão bater no poste e derrubar, vai romper sua fibra e você tem que ter uma equipe de prontidão 24 horas para que faça essa manutenção. Então você tem que ter custo com funcionário técnico para cuidar da rede primária, tem que ter carro a mais, combustível, alimentação, ou seja, vem um custo para você estar tendo essa responsabilidade. Então esse é o custo que tem que ter uma rede. Então você tem que ter essa responsabilidade. Então observe você tem a vantagem de ter o controle da sua rede, mas o seu investimento no CAPEX é alto, né? Você vai ter controle da estrutura, vai ter uma independência operacional, né? Você vai ter uns ativos próprios registrados no nome da empresa, que se chama, também é patrimônio da empresa. Beleza. Mas aí você teve que fazer esse investimento, né? E você, tudo bem, tem esse patrimônio. Também tem outra vantagem, a melhor margem de lucro. Quando você constrói, você tem a maior margem de lucro. E além de mais, você tem a possibilidade de você alugar essa sua rede também para outros provedores, fazendo com que ela seja uma rede neutra. Você pode rentabilizar 2 vezes ou 3. E você pode atender clientes, seus próprios clientes. Você pode alugar para um provedor A, pode alugar para um provedor B. Então, se você tem 10 mil portas naquela cidade, você vai ocupar, vamos lá, 2 mil portas, né? Então você pode alugar mais 2 mil portas para um provedor, 2 mil portas para outro. Tá? Isso aí pode se fazer controladamente, né? Com uma boa administração. Tem alguns desafios para você enfrentar, né? Quando você faz o investimento, né? Resumidamente, você tem vamos lá, para você construir sua rede, só recapitulando para a rede neutra, né? Então, o porquê de usar a rede neutra? Estou na rede ainda primária, aliás, estou na rede com a construção própria, né? Então, você tem que fazer um alto investimento no CAPEX. Então, é um risco financeiro. Além de você ter um risco quando você constrói uma rede, além de você às vezes você não ocupa, às vezes não, que todo provedor não consegue atender todas as CTO. Vai ter uma rede lá ociosa, CTO, porta de CTO ocioso. A expansão muitas vezes é lenta, é custosa, né? Porque geralmente leva tempo para fazer rede. Vai depender de cada cenário de cada empresa, né? A Rede Telecom hoje constrói uma cidade em 2 meses, deixa pronto funcionando. Outro provedor pode ser 1 mês, outro pode ser levar 1 ano, 6 meses, vai depender muito do cenário. Então entre uma escolha e outra, quem vai dizer realmente é você ter uma análise, fazer uma análise do seu provedor, qual o cenário enfrentar. Não tem bom, não tem melhor, tem o que cabe dentro do seu cenário, tá? Não adianta. Um exemplo, tem empresas que tem um caixa livre aí, tem empresa que tem uma alta expansão, então não tem para que ela alugar a porta de outros provedores, porque ela já tem um caixa feito, já tem tem caixa livre aí para fazer investimento, a empresa é muito forte, não tem para que estar alugando.
Então, é de cenário para cenário. Então, tem empresa que tem, como a Arena Telecom, tem 20 municípios. Então, ela para a gente é viável. A gente ainda fazer um investimento, pegar um provedor que tem 20 cidades e a gente trocar essas portas da Arena aí, onde a Arena dobra para 40 cidades e o outro, se tem 20 também, ou sei lá, a quantidade que ele tiver, ele vai dobrar para 40. Então, existe esse cenário de vantagem, outras não. Vai depender muito do cenário para trazer para a sua realidade. Então, a gente trabalhar com vida real é assim, tá? Empreendedor, vida real é dessa maneira, tá? Também a rede própria é a questão da manutenção, né? Você tem que estar fazendo manutenção, a responsabilidade é sua. Você vai ter que estar pagando esporte também, mensal, né? Você que tem essa responsabilidade. Então vamos lá, tratando agora sobre a questão. Falei sobre você construir a sua rede ou você usar a rede neutra. A rede neutra, falar agora sobre a rede neutra, o porquê de utilizar, é você realmente utilizar, usufruir de outra estrutura, de outra empresa. Então, eu mesmo enxergo hoje, por cenário da Arena Telecom, muito viável, tá? Tanto que a gente está disponível trabalhar tanto alugar em porta de outras empresas ou a gente fazer permuta. Então, a gente está sempre buscando parcerias, né? Então a infraestrutura realmente pertence a outra empresa. Eu costumo dizer que trabalhar com rede neutra, você alugar outra rede de outra empresa, é como se você alugar, ter uma loja dentro de um shopping, né? O shopping ele constrói para você. Você tem toda aquela, né? Tem os concorrentes também, que as empresas vão dizer que é as lojas que estão lá dentro, e você coloca uma loja lá dentro usando a infraestrutura do shopping, né? Você tem amplitude e você está usando a infraestrutura do shopping. Então é esse cenário. Um provedor grande ele pode alugar a sua rede para vários provedores, tá? Então ele é o shopping. Então tendo uma analogia, né? Trazendo para uma analogia. Então a rede neutra ela tem algumas vantagens. O investimento inicial para o CAPEX, aquele investimento que faz linkar de uma cidade para outra, fazer a rede primária total para chegar até o CTO, o investimento é muito alto. Esse tipo de investimento, para melhorar seu vocabulário, se chama um investimento CAPEX, tá? A expansão é muito rápida, né? Porque, por exemplo, se você tem uma cidade hoje, se eu estou falando com você, um provedor que tem uma cidade ou duas, então aí você diz, pô, estou com duas cidades, como é que eu poderia dobrar minhas cidades? Para você chegar, fazer com dinheiro próprio da empresa, você teria que levar tempo. Vai depender muito do seu cenário, né? Como foi dito anterior. Mas leva tempo. Geralmente quem tem duas cidades, o capital não é tão grande, né? Então, dependendo da cidade. Quando eu falo de cidade, pessoal, eu falo com relação à cidade de 15 a 25 mil habitantes. É a cidade do cenário da empresa Arena Telecom hoje. Então, para dobrar, com a rede neutra é muito mais rápido. Então, você fecha uma parceria. Você fala com um cara, dono de provedor, vamos fechar uma parceria. Estou com duas cidades, você queria pegar duas cidades das suas aí, e vamos trocar 2.000 portas, cada cidade 1.000 portas. Então você, assim, de um dia para a noite você pode dobrar a sua cidade, aumentar seus clientes. E aí é preciso realmente parcerias, né? O que eu recomendo com relação à rede neutra é justamente ter parcerias, né? Ser parceiro. Porque assim, não tem sentido você fazer uma parceria, né? Você pegar 2.000 portas de um provedor, em cada cidade 1.000, você dobrou a quantidade de portas, tá? Dobrou a quantidade de cidades, beleza. Foi muito bom, evitou ter um investimento aí acima de 600 mil reais, né? Você embolsou aí 600 mil para investir no foco do cliente, beleza. Agora, uma coisa que não faz sentido, se é parceiro, para que você tem que ter o quê? Para que você ir, quando chega no outro provedor, na cidade do provedor, não buscar os clientes, né, do seu parceiro, porque é parceria. O que deve ser feito é evitar porta a porta,
naqueles clientes que são do concorrente. Se você gosta de fazer um PAP, beleza. Mas no momento que você entender, o seu vendedor entender que aquele cliente é da empresa X, que você é parceiro, você já abre, não, é nosso parceiro, a gente não atende. Pronto, beleza? Se algum cliente ligar para o escritório e dizer, ó, quero contratar a internet, e aí é assim, até uma parceria de confiabilidade, né? E aí, atendente consultar com a outra empresa lá, ter duas pessoas responsáveis para ter essa ligação, olhar no sistema, Maria tal, não, esse cliente já pertence aqui a gente. Então a gente já é bem claro, diz, olha, a gente não instala cliente do nosso parceiro aí. Então assim, é trabalhar dessa forma, porque não adianta a gente trocar 6 por meia dúzia, né? Tem que ter realmente fidelidade, tem que ter bom senso, tem que ter um caráter, tem que ter caráter em ambas as partes, né? Tem que ser pessoas realmente provedores, empresas idôneas, pessoas que realmente têm o mesmo conceito, que queira crescer junto. Porque não adianta um provedor pegar 100 clientes do seu concorrente lá, do seu parceiro, e o outro pegar 100 aqui. Então você está trocando 100 por meia dúzia, né? Trabalhar realmente em parcerias, certo? Então quando a gente forma uma parceria, a gente está crescendo junto, tá dando as mãos, né? Então é uma forma de crescer rápido. Eu adoro essa parte aí, gosto demais dessa parte de parcerias com pessoas do bem. Então você tem essa entrada, então a Rede Neutra ela disponibiliza para você essa entrada com agilidade, né, para outra cidade, bem mais rápido. Além do mais, você entra com menos necessidade de uma grande operação, técnicos, funcionário, leva tempo, então o custo é menos, ao invés de duas empresas tá pagando aquele mesmo poste, um provedor só vai pagar, entende? Um provedor. Por quê? Porque aquele que tem duas cidades, ele está pagando ali os postes dele já. Aí o outro que está lá cedendo a Rede Neutra, a permuta, também está pagando. Então ele vão só trocar as portas e vai utilizar a infraestrutura. Então a economia também já tem aí. Não é só no investimento primário, né? A compra de equipamentos primários. Não é só investimento CAPEX, mas também na parte mensal de dívida recorrente, que você tem que pagar todos os meses os postes. Então, essas parcerias, o ideal seria não só 2 provedores ter parceria numa só rede, digamos, 2, 3, 4 provedores, 5 provedores, ter essa união, montar uma estrutura, eles mesmos, nós mesmos, sabe? Ter reunião como se fosse uma sociedade, né? Uma sociedade, mas que fôssemos realmente independentes. Claro, cada um fazia o seu trabalho, mas que os 5 provedores, 5 parceiros entrassem numa cidade, vamos escolher a cidade X, gasta quanto? 2 milhões, e aí dividiria esse custo para os 5 provedores. E aí, a partir daí, feito essa estrutura, cada um tinha uma quantidade X de portas, tá certo? Cada um tinha uma quantidade X de portas, e aí trabalharia realmente o esquema mesmo, fazia um layout mesmo para nenhum nem outro ter prejuízo. Né? Então, cada um ia fazer sua marca lá dentro daquela cidade. Então, imagine, né? Quanto a gente iria economizar, crescer, quanta folga nos nossos caixas aí teria. Seria muito bom. Quem sabe, né? Quem sabe aí a partir aí de 2027 não apareça aí grandes players aí no mercado, alguns players até menores, para a gente agir, fazer esse tipo de negociação, trabalhar junto, diminuir custos. As coisas hoje, tudo aumenta, menos a internet. A gente continua arrecadando o mesmo valor de plano. A gente dá a internet mais alta e o valor diminui. E a inflação comendo tudo aumenta, menos a internet. Então, para você ter uma noção, quando eu comecei, eu tinha plano de R$50, era uma nota, R$50 era bastante dinheiro. Hoje, ainda tem plano de 50, que o cliente não quer nem subir o seu plano.
E aí imagine quanto teve essa diminuição há 20 anos atrás, o poder de compra de R$ 50 e hoje, comparado a hoje, né? Então é fundamental parcerias, é muito bom. O caixa das empresas agradeceria, com certeza. A rede neutra, vem a dependência, tem alguns... É por isso que eu falo que temos que ter bons parceiros, porque também temos umas dependências, né? Temos a dependência do fornecedor, por isso tem que ser empresas realmente empresas que são alinhadas, empresas que são organizadas para entrar nesse momento, né? Nesse novo método aí de rede neutra. Por quê? Quando uma rede primária que você está dentro de um provedor de internet, quando você faz um contrato com o cliente não pode parar. E se uma rede rompe, uma fibra rompe, é preciso que aquela empresa ela haja de forma muito rápida para que volte à normalidade da rede. Porque por exemplo, nós hoje temos muitos rompimentos, né? Eu preciso ser uma equipe de prontidão rápida para que volte realmente a operação. E quando uma rede primária ela rompe, ela não para apenas um cliente, ela para vários clientes. Então tem que ser muito rápido. Então a gente tem essa dependência. É preciso que a empresa que a gente tem que fazer parceria tem que ser muito ágil, né? Outro ponto que a rede neutra ela pode tirar um pouco do lucro, mas ela pode tirar um pouco do lucro quando você aluga a infraestrutura. Quando você faz permuta, não. Quando você faz permuta, usa a rede do parceiro, é uma coisa, porque aí você não vai pagar por ela, porque você vai estar trocando com a rede. Aí na outra modalidade que você pode alugar a rede do parceiro, aí sim, você não faz aquele investimento pesado, mas aí também você vai estar pagando uma recorrência para utilizar aquela rede, certo? Você vai pagar aquela rede, mas você também vai ter a vantagem de não pagar postes. Então tem que ver também, cada cenário é um cenário. A rede neutra está aí. A rede neutra é uma opção de vantagem, é uma opção de crescimento, é uma opção de escalabilidade a todo o Brasil. Você pode crescer a sua empresa a todo vapor, né? Agora, é uma questão de cenário. Qual cenário você escolhe? Quer fazer permuta? Você quer alugar sua rede? Você quer alugar a rede de alguém? Você quer atender o cliente e alugar sua rede também? Ou você quer só alugar sua rede e você dá só manutenção na rede primária, ter equipe só de construção de rede? Então, assim, existe não só uma. A rede neutra está aí para ajudar os provedores, para crescer realmente. Agora, não enxerga quem não quer, né? Porque, infelizmente, na minha região, talvez na de vocês, ou de você que está assistindo agora, possivelmente os provedores eles veem um ao outro como inimigo, né? Não vê como empresário, como uns caras guerreiros que vivem lutando pela vida, trabalhando, levando conectividade. Então, como todos sabem, não é fácil a gente lidar com tecnologia. Provedor de internet tem que estar a empresa aberta 24 horas, de porta levantada. Eu quero dizer no sentido de que de 1 hora da manhã tem gente navegando, 2 horas da manhã tem gente navegando. E aí no outro dia o cliente vai dizer, eu fiquei sem conexão de madrugada. Então a gente tem esse cenário, né? A dificuldade é tanta. Então, só que a galera vê outros provedores, outros empresários como inimigo. Não devia ser assim, né? Deveria ser todo mundo unido, trabalhando junto, tendo parcerias. Hoje, infelizmente, tem a questão de trabalhar aí derrubando o outro, em preço, né? Tem concorrentes que trabalham por preço. São ilegais, tem alguns ilegais, então como eles não pagam, né, os custos que a empresa Arena Telecom tem, que é 100% legalizado, eles não têm, aí aplica
esses valores lá embaixo, mas uma hora a conta chega, né? Chega para todos, né? Aqueles que trabalham dentro do padrão, que tem cuidado, né? Somos mais fiscalizados porque trabalhamos legalizado, mas eu prefiro assim, tá? Então, uma coisa muito importante, né, para quando você fechar um contrato para uma parceria, é a questão do SLA. Hoje, por exemplo, eu posso trabalhar com um SLA porque a rede neutra, a rede estruturada da Arena Telecom própria, mas a gente consegue dar um SLA para o cliente. SLA, para quem não sabe, eu acho que vocês sabem, porque alguns provedores pode ser que não. SLA é o tempo de atendimento. Então, a Anatel hoje dá 72 horas, né, para você atender um cliente. Jamais a Arena Telecom ou outro provedor vai conseguir se manter de pé se um cliente ficar 72 horas, ele vai cancelar antes disso. Então o SLA, digamos, é 8 horas. A gente dá um SLA para você de 8 horas. Então o cliente, se pedir uma manutenção, tem até 8 horas para a gente fazer o atendimento, tá? Então é isso. Então o SLA ele fica um pouco mais pesado quando você fecha um contrato de rede neutra, porque a gente só tem uma responsabilidade, a gente só tem controle da caixa de CTO até o cliente, né? Rompeu uma fibrazinha ali de a drop, o roteador queimou, aí tudo bem, a gente tem esse controle, mas se o CTO não estiver dando luz para trás, aí é preciso que a outra empresa ela seja acionada o mais rápido possível e ela entregue para a gente um SLA, né? A gente tem que firmar esse contrato, é parceria, é tudo, mas tudo tem que ser em contrato, tem que ser firmado, tem que ser conversado, pontuado, não é de uma noite por dia, assim, a gente também, vamos botar a rede dentro, vamos, de qualquer jeito, para depois a gente não ter problema, né? Então é bom deixar tudo dentro das normas. Então, pessoal, a questão da rede neutra aqui, rede neutra versus a rede própria, né? O investimento da rede própria é alto, o investimento da rede neutra é baixo. A rede própria é alta porque você tem que construir tudo. Rede neutra não, você só do poste até a casa do cliente, né? Velocidade de crescimento da rede própria é um pouco mais lento, porque se você decide entrar numa cidade, você vai ter que fazer toda aquela jornada, como eu já expliquei anteriormente. E a rede neutra não, se você consegue um parceiro naquela cidade, você entra muito rápido, é só firmar como quer ser feito, faz o contrato, assinou e bota para cima, bota cliente. Então é muito rápido essa parte, né? Quando você tem uma rede neutra, você não tem um controle parcial. Quando você tem a rede própria, você tem um controle total, né, da rede. Então a desvantagem é essa, né? Porque é vantagem e desvantagem. Uma vantagem é que você não precisa ter manutenção, fazer manutenção na rede primária. Você tem que ter equipe técnica, carro, ou seja, viatura, tudo, para você fazer essa manutenção. Então os cuidados ficam com outra empresa. Mas por outro lado, você não tem aquele controle total, porque pode ser que sua empresa queira uma agilidade maior, mais rápido, então fica nesse impasse. É muito de conversar, de ter contrato, então as coisas têm que ser bem formalizadas, né? A margem de lucro, quando a margem de lucro é menor com a rede neutra, a rede própria é maior, né? É menor por um tempo, porque a rede própria, quando você faz investimento, o ROI pode dar um retorno aí, depende, né, de 8 meses, 1 ano, 2 anos, vai depender muito da sua estrutura. Mas o payback, na verdade, né, o payback pode dar uma demorada grande, né? Então, a rede neutra não, ela não tem, ela é bem menor, porque justamente o cliente que você faz um investimento ali naquela hora, ele vai dar um retorno bem mais rápido, que você investiu nele apenas o cabo e investiu a ONT. Então, pode ser que você tenha com certeza tenha um investimento menor e você pode ter um payback muito mais rápido, né? Outra forma, você construir uma rede própria, você tem um patrimônio da empresa, né? Rede neutra não é patrimônio é só os clientes. Você tem um patrimônio apenas da CTO até os clientes, né? Até o cliente. O patrimônio é esse. E para trás é da outra empresa. Então, mas de qualquer forma você tem um patrimônio também. Você não tem um patrimônio da rede própria porque você não construiu, você não investiu. Então você preferiu ter
para o seu cenário foi melhor a rede neutra. Então, ótimo. E tá tudo bem. Então é isso, cada um tem uma escolha, cada um escolhe a melhor opção para você trabalhar a rede neutra. A rede neutra está aí, a opção está aí para crescimento. Cresce quem quer, quem não tem essa visão de crescimento, quem pensa que você é um inimigo e você enxerga isso aí como um problema, você realmente tá aí parado, né? Se daqui uns tempos todo mundo vai ter que se unir e vai ficar só vai ficar as grandes empresas ou vai ficar aquelas que são parceiras, mesmo porque os cabos de fibra ótica que passa no poste é controlado pela Energisa, né? Controlado, então não consegue ter 10 provedores dentro de uma cidade independentes, não. Então você tem que ter, ou você tem parceria, ou você é uma gigante. Então você vai escolher o quê? Vai ficar para trás? Que vai uma hora, a Energisa vai entrar com tudo e as operadoras de Energisa com certeza as companhias de energia estão afunilando cada vez mais, tá? Ainda não teve mesmo um embate pesado por causa da Anatel, junto à Enel e tal, mas vai chegar uma hora, vai ter esse controle, e aí as coisas vão, ou você vai para parceria, ou você se torna uma gigante comprando provedores aí para você utilizar a rede dentro das cidades. O risco financeiro. Agora tem a questão do risco, né? Tudo, pessoal, tem seus prós e tem seus contras. Eu repito novamente, depende muito. Você tem que saber o seu cenário. Qual o cenário melhor para você? Então você faz um grande investimento com capital próprio, você vai ter rede própria, você vai ter um patrimônio, você não vai pagar aluguel, mas aí você também tem um risco, né? Um risco de investimento. Pode ser que você descapitalizou, pode ser que você teve que fazer empréstimo em banco que não é bom, pagar juros. Então você tem que ver o seu cenário, né? Investimento baixo, com a rede neutra, não é sua rede, mas tem os prós e tem os contras. E aí, qual cenário você prefere? Vai depender muito de você. Então, e o crescimento de um provedor de internet não depende somente de uma rede neutra, né? Ela depende muito da liderança, estratégia, gestão, depende muito dos indicadores, depende muito do que realmente você precisa almejar. Isso não quer dizer, eu vou crescer porque eu vou entrar na rede neutra, eu vou crescer porque eu vou criar minha rede própria. Não, você tem que saber, não é só a rede, né? Se fosse só a rede era muito fácil. Qualquer empresário pegaria um milhão, 2 milhões, investia numa redezinha aí própria e alavancava. Não, é muita coisa, é gestão, é liderança. É por isso que hoje eu tenho um método Start, né, para provedor. Você que quer montar um provedor de internet, hoje eu pego na sua mão, certo? Do início ao fim, do início mesmo, desde a legalização da Anatel, oferecer a questão da legalização da Energisa. Se você não quer Energisa, quer só rede neutra, a gente também pega na mão, e até os primeiros clientes já ensina mesmo, pega na mão. Então eu tenho um método Start, né, que é disponibilizado também para qualquer empresário que queira mudar de ramo, que queira entrar no ramo de telecomunicação. Com certeza eu estou dentro, certo? Tem um método também, um método LPI, que implanto já num provedor que já está em movimento, que ainda não escalou, que ainda não cresceu. Então a gente tem um método, tem 20 anos de empreendedorismo só num provedor de internet. Mas empreendendo eu já tenho 30 anos. Tem algumas empresas, né, que hoje são 8 empresas no grupo, no ecossistema. Então, pessoal, para finalizar, para não ficar tão grande o vídeo, eu só peço para vocês que me seguem, tá? Para mais, vai ter uma série mais de vídeos aí para frente falando sobre rede neutra. E esse canal é exclusivo, certo? Vou falar de outras empresas futuramente, mas no momento está sendo exclusivo para provedor de internet. Tem uma série de rede neutra. Rede neutra não é só isso, vai ter mais detalhes de rede neutra. Então você assistindo meus vídeos, você vai ficar bem com bastante conhecimento sobre rede neutra para você realmente tomar uma decisão.
Então você vai enxergar melhor qual o cenário para você vai ficar melhor dentro do seu provedor. Se é rede neutra, alugando, se é rede neutra com permuta, se é rede neutra para você alugar. Então existem algumas modalidades. Qual o cenário? Se você não souber, a gente analisa e enxerga para você qual o cenário melhor. Tá? Então, com certeza, ajudo algumas empresas, provedor de internet, justamente para ter esse crescimento, ter uma escolha certa e caminhar com crescimento. Então me segue e ativa o sininho e até o próximo vídeo.